A aliança queima. As salas de conferência cheiravam a ar reciclado e café amargo. O almirante T estava sentado à mesa polida, observando o display holográfico tremeluzir com mapas estelares e posições da frota. Ao seu redor, representantes do Império Vakren e do coletivo Salati moviam-se em seus assentos, com seus tradutores cantarolando baixinho. A frota de assalto Krell alcançará as colônias exteriores em 48 horas, disse o embaixador Tross, suas placas quitinosas estalando enquanto ele se inclinava para a frente. Precisamos da frota de defesa humana em Tertianjunction. Agora, Tim assentiu lentamente. A aliança durou 12 anos, desde que os Krell começaram sua expansão através do Braço Galáctico. A humanidade juntou-se voluntariamente, contribuindo com navios e soldados para manter a linha. O Vakren forneceu armamento pesado. Os Salati trouxeram suas lendárias mentes táticas. Juntos, eles empurraram o Krell para trás 3 vezes. Nossa frota saltará dentro de 1 hora, disse Tim. Mas nossas linhas de abastecimento estão esgotadas. Precisaremos do apoio do seu corpo de logística. Tross trocou um olhar com o representante Salati, uma criatura flutuante semelhante a uma água-viva chamada Oravex. Algo se passou entre eles, algo que Tim não conseguiu ler. Claro, disse Oravex, sua voz ressoando através de um alto-falante embutido em seu traje de contenção. Coordenaremos todos os recursos. A frota humana chegou a Tertianjunction antes do previsto. 200 navios, desde Nimble corvetes até o enorme porta-aviões Indomitable, saíram de uma viagem mais rápida que a da luz em formação perfeita. O capitão Rodrigues estava na ponte do Indomável, estudando a exibição tática. As assinaturas de Krell detectadas chamaram o oficial censor. Vários contatos. Pelo menos 300 navios. Rodrigues sentiu um aperto no estômago. Os relatórios de inteligência diziam 150, talvez 200 no máximo. Mas 300? Os números não batiam. Onde estão os Vakren? Onde está a segunda frota Salati? A oficial de comunicações balançou a cabeça. Nenhuma resposta em nenhum canal, senhor. Estamos sozinhos aqui. As naves Krell desceram como um enxame. Suas embarcações eram coisas feias, todos reatores expostos e plataformas de lançamento de armas, construídos para uma força esmagadora em vez de elegância. A frota humana moveu-se para atender às ordens gritadas de seu capitão, suas tripulações trabalhando com deficiência de prática. Então a armadilha fechou. De trás do campo de asteroides, escondido até este momento, vieram outras 200 naves Krell. E da borda do sistema, onde a frota Vakren deveria estar, não veio nada além de silêncio. O canal de comunicação de repente se encheu de transmissões Vakren criptografadas. Não para os humanos, mas para os Krell. Rodrigues entendeu instantaneamente. Suas mãos agarraram o braço da cadeira de comando com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Eles nos venderam, ele sussurrou. A batalha foi um massacre. Navios humanos lutaram com uma coragem desesperada, seus canhões cuspindo tiros de tungstênio, seus suportes de mísseis disparando até secarem. O Indomável recebeu golpe após golpe, sua armadura cedendo, seus corredores se enchendo de fumaça e gritos. Rodrigues ordenou a evacuação, observando sua tripulação fugir para as cápsulas de fuga enquanto ele declarava sua posição. A última coisa que ele viu antes da ruptura do reator destruir a nave foi a exibição tática. 197 embarcações humanas destruídas. 3 corvetas fugindo para o espaço profundo. Ele esperava que eles voltassem para casa. Alguém precisava avisar a Terra. Eles mal conseguiram chegar em casa. A corveta desafiadora entrou mancando na órbita da Terra 4 dias depois, com o casco marcado por queimaduras de plasma e metade da tripulação morta por exposição à radiação. A capitã, uma jovem chamada Kamala Sim, ficou diante da Assembleia das Nações Unidas e contou-lhes tudo. Os Vakren e Salati fizeram um acordo com os Krell, ela disse. Com a voz vazia. Deram-lhes as nossas posições na frota, as nossas rotas de abastecimento, tudo. Em troca, os Krell prometeram deixá-los manter seus territórios centrais. Fomos o sacrifício que lhes trouxe a paz.
A Câmara entrou em erupção. Os delegados gritaram, exigindo ação, exigindo festa. Não. Mas o almirante da frota Zal, o oficial mais antigo em serviço nas Forças Armadas Humanas, levantou a mão pedindo silêncio. Quantos navios nos restam? Perguntou ele. A resposta veio do secretário naval. 43 embarcações prontas para combate. Outros 60 em diversas fases de construção. Nossos estaleiros em Luna e Marte ainda estão operacionais. Zal olhou ao redor da sala, encontrando os olhares de generais e políticos, cientistas e estrategistas. Ele viu o medo deles, a raiva deles, o sentimento de traição. Eles precisariam de tudo isso. Então começamos a construir, ele disse calmamente. Não os navios que eles esperam. Não as táticas que eles viram. Os Vakren e os Salati acham que estamos falidos. Os Krell pensam que somos presas. Vamos mostrar a todos eles o que acontece quando você trai a humanidade. Nas semanas seguintes a Terra escureceu. Todas as transmissões cessaram. Todas as rotas comerciais foram fechadas. Colônias humanas espalhadas por dezenas de sistemas receberam mensagens codificadas e iniciaram seus próprios preparativos. A galáxia observou e esperou, perguntando-se se a humanidade se renderia ou simplesmente desapareceria. Eles não fizeram nada. Em estaleiros escondidos nas profundezas de cinturões de asteroides, em instalações enterradas sob o gelo de Europa, em estações orbitando estrelas mortas que ninguém se preocupou em mapear, a humanidade começou a construir. Não os navios que seus antigos aliados tinham visto. Não são as armas que os Krell esperavam. Algo novo. Algo terrível. O almirante Tim, que havia sobrevivido à batalha em Tertian Junction por pura sorte quando o núcleo do reator de sua nave capitânia falhou antes que o Krell pudesse destruí-lo, estava agora em um desses estaleiros. Ela observou os drones de construção trabalhando, montando algo que mais parecia um pesadelo geométrico do que um navio. Isso funcionará? Perguntou o engenheiro ao lado dela. Tim sorriu e não havia calor nele. Ele vai. E quando isso acontecer, eles desejarão nunca ter ouvido falar da Terra. Fúria silenciosa. Os Vakren celebraram sua vitória com canções de fogo tradicionais que ecoavam pelo céu carmesim de seu mundo natal. O embaixador Trois estava na varanda do Palácio Imperial, observando as chamas dançarem nos braseiros cerimoniais abaixo. A guerra acabou. Os Krell tinham seu território, esculpido no que costumava ser o espaço humano. Os Vakren mantiveram seus mundos ricos em minerais. Os Salati mantiveram o controle do nexo comercial como vinham mantendo há séculos. Todos venceram. Exceto os humanos, é claro, mas esse era o preço da sobrevivência numa galáxia hostil. Você parece preocupado, disse o general Karvik, juntando-se a Trois na varanda. As placas do velho guerreiro estavam marcadas por uma dúzia de campanhas, seus olhos ainda afiados apesar da idade. Fico pensando nos humanos, admitiu Trois. Eles ficaram em silêncio. Nenhuma transmissão, nenhum pedido comercial, nenhum protesto diplomático. Nada. Karvik estalou as mandíbulas no que era considerado uma risada entre seu povo. O que você esperava? Nós os esmagamos. Eles provavelmente ainda estão contando seus mortos, tentando descobrir como reconstruir com os 43 navios restantes. Deles mais uma década e talvez eles tenham navios suficientes para defender um único sistema. Trois queria acreditar nisso. Ele realmente fez. Mas algo não era dele, um sentimento que ele não conseguia nomear. Em todos os relatórios de inteligência que leu sobre humanos, uma coisa se destacou. Eles nunca ficavam quietos quando eram espancados. Eles argumentaram que negociaram, lutaram com unhas e dentes por todas as vantagens. O silêncio não era uma rendição para eles. Foi outra coisa. 6 meses depois de Tertian Junction, o posto avançado Krell em Rigel, Seven simplesmente desapareceu. Um dia ele estava lá, um amplo complexo militar que abrigava 15.000 soldados num grupo de batalha completo. No dia seguinte, a transmissão regular do check-in nunca chegou. Quando os Krell enviaram uma nave de reconhecimento para investigar, eles não encontraram nada além de destroços e radiação.
Nenhum sobrevivente. Sem sinais de socorro. Nenhum aviso. Os comandantes CREO culparam os piratas ou a sabotagem interna. Afinal, o posto avançado estava no limite de seu novo território, longe dos mundos centrais. Essas coisas aconteceram na guerra. Eles reforçaram as estações próximas e seguiram em frente. Então mais 3 outposts escureceu em uma única semana. Desta vez, o CREO enviou uma frota de investigação completa, 20 navios de guerra repletos de sensores e tropas de elite. Eles pularam no sistema onde estava o 4º posto avançado e encontraram a estação destruída. Mas o mais importante é que encontraram outra coisa, marcas de queimadura nos asteroides próximos que não correspondiam a nenhuma assinatura de arma conhecida. Estranhos padrões geométricos queimavam o metal, como se algo estivesse esculpido com precisão cirúrgica. O comandante da frota, um enorme CREO chamado Troquer, estudou os dados com crescente desconforto. Ele lutou em centenas de batalhas, enfrentou dezenas de espécies, mas nunca viu danos como este. Estava muito limpo, muito perfeito. O que quer que tenha feito isso não estava tentando destruir o posto avançado, estava dissecando. Volte para os sistemas centrais, ele ordenou, e envie uma mensagem ao Vakrin. Precisamos conversar. O Conselho de Emergência reuniu-se na estação neutra de Kelver Prime. Truz representou o Império Vakrin. Orvek falou em nome do coletivo Salati. Os CREO enviaram 3 chefes de guerra, seu tamanho fazendo com que a sala de conferências parecesse apertada e perigosa. 8 postos avançados destruídos em 2 meses, disse Troquer, com a voz um estrondo profundo. Nenhum aviso. Nenhum sobrevivente. O que quer que esteja fazendo isso se move rápido e ataca com força. Piratas, sugeriu um dos conselheiros Salati, balançando os tentáculos com desdém. Ou talvez o sindicato Naren testando novas armas. Não. Troquer bateu com o punho na mesa, fazendo-a estremecer. Os Naren não possuem esse tipo de tecnologia. Ninguém sabe. Esses ataques são cirúrgicos coordenados. Alguém está nos caçando. Truz sentiu seu sangue gelar. Você acha que são os humanos? A sala ficou em silêncio. O traje de contenção de Orvek zumbiu enquanto processava a sugestão. Impossível, disse finalmente. Destruímos a frota deles. Eles mal tinham naves suficientes para defender a própria terra. Como eles poderiam? Presumimos que eles estavam quebrados, interrompeu Truz. Presumimos que eles negociariam ou se renderiam. Mas eles ficaram em silêncio. E se eles estivessem construindo? Karvik, que se juntou à delegação de Vikreen, balançou a cabeça. Construindo o quê? Temos as especificações do navio. Conhecemos a tecnologia deles. Mesmo que estejam trabalhando ininterruptamente há 6 meses, não poderiam ter mais de 100 navios até agora. Temos milhares. Então onde eles estão? Troquer exigiu. Se não os humanos, então quem? A resposta veio 2 semanas depois, da forma mais brutal possível. A colônia Salatin Efra 3 era o seu orgulho. Um mundo aquático terraformado ao longo dos séculos, lar de 3 milhões de civis e das principais instalações de pesquisa do coletivo. A rede de defesa orbital era de última geração, com plataformas de armas automatizadas e uma guarnição permanente de 50 navios de guerra. O ataque durou 17 minutos. A frota humana apareceu sem aviso, abandonando uma viagem mais rápida que a da luz, numa formação que ninguém tinha visto antes. Suas naves eram diferentes, angulosas e escuras, cobertas pelo que parecia ser vidro preto que parecia absorver a luz da estrela do sistema. Eram apenas 30 embarcações, mas moviam-se com a precisão humana, cada uma ligada às outras de uma forma que as fazia funcionar como um único organismo. A frota de defesa Salati avançou para o combate, mas antes que pudessem disparar a primeira salva, as naves humanas simplesmente desapareceram. Não pulou, desapareceu. Durante 3 segundos os sensores não mostraram nada. Então as naves humanas reapareceram dentro do perímetro de defesa, com suas armas já disparando. As próprias armas eram novas. Sem mísseis, sem canhões ferroviários.
Em vez disso, raios de algo que parecia um vazio concentrado atravessaram os navios Salati. A armadura não significava nada. Os escudos dobraram-se e desmoronaram. Onde os raios se tocavam, a matéria simplesmente deixava de existir, deixando buracos perfeitamente lisos nos buracos. A frota de defesa morreu sem acertar um único golpe. Então as naves humanas viraram-se em direção ao planeta. Cada transmissor em Efra 3 transmitiu a mesma mensagem em Salati perfeito: você escolheu nos trair. Você escolheu nos vender aos nossos inimigos. Este é o preço. Os raios saíram da órbita, atravessando as instalações de pesquisa com uma precisão assustadora. Eles não tinham como alvo centros civis, ainda não. Destruíram sistematicamente todas as instalações militares, todos os edifícios governamentais, todas as infraestruturas que tornavam a colônia funcional. E então, tão repentinamente quanto apareceram, as naves humanas saltaram para longe. A mensagem que deixaram foi clara. Podemos chegar até você em qualquer lugar. Podemos destruir você sempre que quisermos. E isto é apenas o começo. A Oravex assistiu 3 vezes as imagens do ataque antes que seu traje registrasse flutuações perigosas em seu estado emocional. Os seres que ele havia descartado como presas quebradas tinham acabado de destruir um mundo colônia defendido como se fosse feito de papel. Ligue para mim, Almirante Tim, disse calmamente. Precisamos negociar. Os humanos não estão respondendo a nenhuma transmissão, respondeu sua ajuda. Os tentáculos de Oravex se curvaram para dentro, um gesto de profundo medo entre sua espécie. É claro que eles não estavam respondendo. Por que eles fariam isso? O tempo de conversar acabou. O acerto de contas. O almirante Tim estava no deck de observação do Prometheus, observando as estrelas passarem enquanto a frota se movia mais rápido do que a viagem da luz. Atrás dela, o holograma tático exibia o próximo alvo. Uma operação de mineração Vacrane na nebulosa Helix, composta por militares que estiveram em Tertian-Junction. Que viu a humanidade queimar e não fez nada. O capitão Rodrigues se aproximou, seus passos ecoando no chão de metal. Ele sobreviveu à destruição do Indomável ao ser eliminado em uma cápsula de fuga, passando 3 dias à deriva no espaço antes que o resgate o encontrasse. A experiência o mudou. Tornou-o mais difícil. A tripulação está fazendo perguntas, ele disse calmamente. Sobre até onde vamos levar isso. Tim não se afastou da janela de visualização. Até onde você iria, capitão? Rodrigues ficou em silêncio por um momento. Eles mataram 94% da nossa frota. Eles assassinaram nosso povo enquanto fingiam ser nossos aliados. Eles nos venderam a monstros para sua própria conveniência. Ele fez uma pausa. Eu levaria isso tão longe quanto fosse necessário. Bom. Por que não vamos parar até que eles entendam o que fizeram? A frota cresceu nos meses desde Efra 3. Não em número, a humanidade ainda tinha menos navios do que qualquer uma das grandes potências, mas em capacidade. As novas naves eram menores e mais rápidas, construídas com base em tecnologia que os cientistas da Terra vinham desenvolvendo em segredo há anos. Tecnologia que eles esconderam até mesmo de seus aliados quando tinham aliados. Os impulsos de deslocamento quântico permitiram que as naves atravessassem o espaço normal por breves momentos, aparecendo e desaparecendo como fantasmas. Os canhões vazios usavam reações controladas de antimatéria para apagar a matéria em nível molecular. E a rede neural que ligava a cada nave significava que elas lutavam não como indivíduos, mas como um todo perfeitamente coordenado, reagindo mais rapidamente do que qualquer tripulação orgânica conseguiria. Mas a verdadeira arma não era a tecnologia. Foi a fúria. Cada membro humano da tripulação perdeu alguém em Tertian-Junction. Amigos, família, amantes. A traição atingiu profundamente, transformou a dor em raiva, a raiva em fria determinação. Eles não lutaram por glória ou território. Eles lutaram por justiça. Por vingança. Pela simples necessidade primordial de fazer a galáxia entender que a humanidade não poderia ser descartada como lixo. A operação de mineração Vacrane nunca os viu chegando. Num momento, a instalação estava processando asteroides, e seus trabalhadores cumpriam sua rotina.
As próximas 30 naves humanas se materializaram dentro do perímetro defensivo. O canhão vazio falou uma, duas, três vezes. O quartel militar, o centro de comando, as plataformas de armas simplesmente deixaram de existir, sendo substituídos por vazios perfeitamente esféricos. Shen abriu um canal para o restante do pessoal da instalação. Seu rosto apareceu em todas as telas, calmo e frio. Você tem 10 minutos para evacuar, disse ela. Vá para suas cápsulas de fuga e salte para o sistema mais próximo. Se você ainda estiver aqui quando o tempo expirar, você morrerá com a instalação. Um aplicativo de supervisor Vakrin ligado no canal de retorno, suas placas pálidas de medo. Por favor, somos apenas mineiros. Não estávamos em Tertianjunction. Nós não fizemos isso. Seu império fez uma escolha, interrompeu Shen. Cada Vakrin se beneficia dessa escolha. Cada Vakrin compartilha a responsabilidade. 10 minutos. O canal foi cortado. Shen observou enquanto as cápsulas de fuga começavam a ser lançadas, dezenas delas fugindo para a escuridão. Ela poderia tê-los destruído. Parte dela queria. Mas esse não era o ponto. O ponto era a mensagem. 9 minutos depois, a instalação estava vazia. Exatamente aos 10 minutos, a frota humana reduziu-o a átomos. Por toda a galáxia, o padrão se repetiu. Os Krell perderam depósitos de suprimentos, estações de comando e bases de patrulha. Os Salati observaram enquanto os seus nexos comerciais se apagavam e os seus monopólios cuidadosamente mantidos desmoronavam. Os Vakrin encontraram as suas operações mineiras destruídas e as suas cadeias de recursos interrompidas. Mas a humanidade foi cuidadosa. Cirúrgico. Não atacaram diretamente os civis, não bombardearam centros populacionais nem massacraram refugiados. Desmantelaram a infraestrutura militar com precisão, cortando as bases do poder e deixando apenas sobreviventes suficientes para espalhar a palavra. Nós estamos chegando. Não podemos ficar parados. E nunca perdoaremos. As redes de notícias galácticas não podiam mais ignorar isso. O retorno das humanidades de uma derrota parental tornou-se a história dominante em 100 mundos. Alguns chamaram isso de terrorismo. Outros chamaram isso de justiça. Mas todos chamaram isso de aterrorizante. No Palácio Imperial Vakrin, Troyes assistiu a outro relato de um posto avançado destruído e sentiu sua certeza desmoronar. O general Karvik sentou-se à sua frente, as mandíbulas estalando nervosamente. Precisamos mobilizar toda a frota, disse Karvik. Cassius antes. Antes do quê? Troyes estalou. Antes que destruam mais alvos. Tentamos caçá-los, em geral. Eles aparecem, atacam e desaparecem antes que nossas naves consigam acertar o alvo. A tecnologia deles está além de tudo que já vimos. Então negociamos. Oferecer território de reparações? Eles não estão respondendo a nenhuma transmissão. Eles não querem conversar. Troyes ficou andando pela câmara. Achávamos que estávamos sendo pragmáticos. Os Krell acabariam vencendo, então fizemos um acordo. Sacrifique os humanos para nos salvar. Parecia lógico. Era lógico, insistiu Karvik. Não. Foi covardia. E agora estamos pagando por isso. Na Terra, o almirante da frota Zal revisou os últimos relatórios operacionais em seu escritório nas profundezas do Himalaia. O centro de comando ao seu redor fervilhava de atividade, analistas acompanhando os movimentos da frota, engenheiros desenvolvendo novos sistemas de armas, estrategistas planejando a próxima fase. O capitão Sen entrou, saudando com firmeza. Ela foi promovida à equipe pessoal de Zal após seu papel em alertar a Terra sobre a traição. Senhor, estamos recebendo relatos de que o Conselho Vakrin quer abrir negociações. Estão oferecendo reparações completas, compartilhamento de tecnologia e desculpas formais. Zal não tirou os olhos das telas. Diga-lhes que não estamos interessados. Senhor, parte do governo civil acha que deveríamos pelo menos ouvir. Nós mostramos nosso ponto. Poderíamos. Poderia o quê? Zal finalmente encontrou os olhos dela.
Poderia perdoá-los? Poderia fingir que pedir desculpas traz de volta os 197 navios que ajudaram a destruir? As 73 mil pessoas que morreram em Tertian Junction? Sim, não disse nada. Ela entendeu a raiva. Compartilhei. Mas ela também se preocupava com o rumo que isso levaria. A expressão de Zhao suavizou-se ligeiramente. Eu sei o que você está pensando, capitão. Essa vingança tem um custo. Que se não tomarmos cuidado, nos tornaremos os monstros contra os quais lutamos. Ele voltou para suas telas. Talvez nós o façamos. Mas neste momento, a galáxia precisa aprender uma lição que foi esquecida. A humanidade não é uma presa. Não somos sacrifícios convenientes. E quando você nos trai, sempre há um acerto de contas. A frota humana mudou-se para o próximo alvo e para o próximo e para o próximo. Cada ataque mais devastador que o anterior. Cada mensagem mais clara que a anterior. Nas câmaras de guerra Krell, os chefes de guerra discutiram sobre como responder. Nos conselhos Salati, os conselheiros debateram se devem abandonar os seus aliados e pedir a paz separada. No Palácio Vicreen, Traz olhou para mapas estelares e tentou encontrar uma solução que não terminasse com seu império em ruínas. Mas no deck de observação do Prometheus, o almirante Tim simplesmente observou as estrelas e lembrou-se dos rostos das tripulações que morreram em Tertian Junction. Lembraram-se da sua confiança, da sua coragem, da sua crença de que a aliança significava alguma coisa. A galáxia ensinou à humanidade uma dura lição sobre confiança e traição. Agora foi a vez da humanidade ensinar. E eles eram educadores muito completos.